Olá, tudo bem? Satisfação imensa falar com você. Eu sou Elionai Castro e você está no meu canal do YouTube Estudando Vendas. Sou um estudante de vendas, sou vendedor há mais de 10 anos e eu quero compartilhar alguns aprendizados com você que eu tenho obtido nesses últimos anos com relação à mentalidade de vendedores. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que é muito importante. Inclusive, antes de você aprender qualquer técnica, você precisa aprender sobre mentalidade, como que funciona a mente dos vendedores de alta performance, o que que eles fazem, o que que eles não fazem, no que eles acreditam, no que eles não acreditam. E a primeira provocação que eu quero trazer, e é justamente o título desse vídeo, é por que que mentalidade importa mais do que técnica? E nós vamos destrinchar isso nesse momento, tá bom? Primeiro, vamos lá. Pensa no seguinte cenário: um vendedor extremamente técnico. Ele sabe o script de vendas, ele sabe o produto como ninguém, ele é expert no produto, ele sabe cada nuance que existe dentro do produto, ele sabe muitas técnicas de venda, mas ele não bate meta, ou bate meta de vez em quando. E nós temos um segundo vendedor. Ele não é tão técnico, ele não conhece tantas técnicas de venda, ele não segue um script de uma forma tão bem elaborada quanto o primeiro, e ele não conhece tanto o produto. O que ele conhece é o básico. Só que esse segundo vendedor ele acaba batendo meta de maneira recorrente, todos os meses está entregando o seu resultado. Qual que é a diferença entre esses dois vendedores? Bom, a diferença não é o nível de técnica que eles têm. A diferença é que a mentalidade desse segundo vendedor, ela é uma mentalidade de um vendedor de alta performance. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, como que você pode desenvolver essa mentalidade de alta performance. Então, nós primeiro vamos definir o que é mentalidade. Pensa no seguinte, mentalidade, ela é um sistema operacional. Mentalidade não é motivação, tá? Então, se nós formos definir, ficaria assim: é um conjunto de crenças que roda em segundo plano em tudo que você faz, sobre você mesmo, sobre vendas e sobre o cliente. Eu vou repetir: é um conjunto de crenças que roda em segundo plano em tudo que você faz, sobre você mesmo, sobre vendas e sobre o cliente. Por que eu estou ressaltando isso aqui? Algumas pessoas acreditam que mentalidade é motivação. E motivação não tem elo com mentalidade. Motivação é um momento de empolgação, é um momento energético que você tem depois de ter visto um vídeo no YouTube, assistido a um vídeo, depois de ter ouvido uma palestra, você fica motivado. Porém, a motivação ela passa muito rápido, ela dura ali 2 horas, 3 horas, e daqui a pouco aquele nível de dopamina que você liberou volta para o lugar e você volta a viver a realidade sem aquela motivação, sem aquele gás a mais. E o que vai restar quando a motivação foi embora é a sua mentalidade, como que sua mente está programada para poder operar. Então, qual que é o seu conjunto de crenças, qual que é o seu conjunto de verdades, como que você está programado para enxergar as dificuldades, como que você está programado para enxergar as dores pertinentes à tua profissão. Então, no que tange a destrinchar essa frase, vamos lá, crenças. O que você acredita sobre si mesmo como vendedor? Então, como que você se enxerga como vendedor? A sua mentalidade vai dizer se você é um vendedor bom ou não. Interpretações, como que você lê cada situação, oportunidade ou ameaça. Então, quando você tem uma negativa, aquilo é uma oportunidade ou aquilo é uma ameaça que vai te empurrar para mais longe do teu objetivo? E os padrões, reações automáticas que guiam decisões diárias. Então, sem você pensar, como que você age? É respondendo isso que nós vamos descobrir se você tem uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de alta performance ou uma mentalidade de baixa performance. Então, tire isso da sua mente, que mentalidade é estar motivado, estar empolgado. A mentalidade
é aquilo que sobra quando a empolgação e a motivação vai embora. Pensa no seguinte cenário: você tem um celular e você tem um sistema operacional que faz o seu celular rodar. E você tem os melhores aplicativos que uma pessoa precisa. Então você tem ali redes sociais, você tem o YouTube, você tem o Google Maps, você tem o WhatsApp, você tem todas as plataformas que são as mais caras do mundo rodando no teu celular. Só que se você tem um sistema operacional ruim, com problema, um sistema operacional lento, travado, não adianta você ter os melhores aplicativos, porque o seu celular ele vai travar da mesma forma, porque o que faz ele rodar não são os aplicativos. O que faz ele rodar é o sistema operacional, é aquilo que operacionaliza todos os aplicativos. E aí a sua bateria vai acabar, os aplicativos vão travar. E o que tem a ver essa analogia? Essa analogia é um vendedor que conhece muito de técnica, sabe o script, sabe o produto. É como se ele essas coisas fossem os aplicativos do celular. E o sistema que faz tudo isso rodar se chama mentalidade. Então, se a sua mentalidade é boa, ter técnica vai te levar para um nível muito alto. Só que se sua mentalidade é ruim, ter técnica não vai te tirar do lugar. Então, é por isso que eu sustento essa tese que mentalidade tem que vir antes da técnica. E por vir antes, ela é fundamental e é melhor você aprender sobre mentalidade no começo do que sobre técnicas. Então, antes de aprender qualquer técnica, desenvolva a sua mentalidade. Então, vamos lá. Técnica sem mentalidade não sustenta. Técnica é ensinável em semanas. Então, para te ensinar o script, a gente vai levar semanas ou até dias para te ensinar a contornar objeções, para ensinar você a fazer perguntas que são pertinentes. Isso tudo você aprende rapidamente, mas se você não tiver a mentalidade certa, a técnica ela fica mecânica, vira uma coisa sem conexão, ela vira algo burocrático e não serve para o seu fim, para a sua finalidade. Então, vendas é uma atividade humana. O cliente ele compra de quem transmite confiança, clareza, convicção. Essas três coisas não vêm de script, ela vem de dentro. O terceiro ponto aqui é o cliente sente quando é mecânico. O vendedor que acredita que vender é chato age como tal, mesmo seguindo o script à risca. Então, o que significa tudo isso? O que vai fazer com que você entre em uma negociação com a certeza de que você vai vender, ou a convicção, a fé naquilo que você está fazendo, não são as técnicas, é a mentalidade. Então, por mais que você aprenda as técnicas de um bom vendedor, de um vendedor de alta performance, se você também não aprende a mentalidade dele, você vai fazer o que ele está fazendo, porém não vai ter os mesmos efeitos práticos que ele está tendo. Porque por trás de todas as técnicas de um bom vendedor, de um vendedor de alta performance, existe uma mentalidade forte, uma mentalidade de crescimento. Só que eu tenho uma boa notícia para te passar. Mentalidade não é dom, não é uma coisa que nasce com a pessoa, não é uma coisa inata. A mentalidade ela é um músculo, não literalmente, é claro, é uma analogia, é como se fosse um músculo. E como qualquer músculo que você possui no seu corpo, a mentalidade ela pode ser estudada, praticada, exercida e treinada, desenvolvida. Você pode, mesmo que você não tenha nenhum tipo de mentalidade de crescimento hoje, você pode desenvolver a sua mentalidade de crescimento e se tornar um vendedor de alta performance. E isso vai demandar, é claro, estudo, vai demandar prática e vai demandar consciência do que você está fazendo. Então, o que diferencia vendedores de alta performance? Responsabilidade pela própria performance. A primeira coisa de quem tem uma mentalidade de crescimento é nós temos responsabilidade total, completa e plena sobre o que nós estamos fazendo.
É quando nós olhamos para as nossas práticas, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa execução, e nós assumimos aquela responsabilidade, nós não terceirizamos. E preste bem atenção no seguinte, não é assumir a culpa do fracasso, porque tem uma diferença. Eu pus até aqui no exemplo, né? Não é culpa. A culpa é minha por tudo que deu errado. Então, digamos que você foi executar uma venda e não conseguiu. E aí você fica chorando as pitangas, dizendo, nossa, a culpa é minha, eu não consegui, eu sou um fracassado, eu não dou certo. A questão de assumir a responsabilidade não é assumir a culpa do problema, não é ficar chorando por conta do problema. É você ser o agente, é uma agência de transformação. Então, o poder de mudar está comigo. Isso que é assumir a responsabilidade. É ver que deu errado, ver que deu um problema, mas que você tem o poder de mudar o que aconteceu. Bom, essa é só a base. Nos próximos vídeos nós vamos destrinchar cada peça. Então, mentalidade de crescimento versus a mentalidade fixa, o locus de controle, pare de culpar o mercado, como lidar com rejeição, processos versus resultado, identidade e autoconceito, inteligência emocional e muito mais. Nós vamos destrinchar como que você faz para desenvolver, e eu tenho certeza que se você passar por todos os vídeos, você vai ter uma mentalidade de um vendedor de alta performance. Então, muito obrigado por você estar conosco até aqui. Dê um like, compartilha com quem precisa desse conteúdo e veja os próximos vídeos.